Olá, eu sou Cristiane Amarante, arqueóloga, e o nosso tema de hoje é entrevista com o arqueólogo Fábio Grossi. Olá, Fábio, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Cris, e você? Tudo bem. Então conta aqui para o pessoal que assiste o nosso canal Arqueologia Alternativa, um pouco da sua experiência, assim, como você decidiu se tornar arqueólogo? Na verdade, acho que assim, não deve ser muito diferente de muitas pessoas que são arqueólogos também, né? Aqui no Brasil, acho que quem vai para arqueologia é vocação mesmo, né? E, na verdade, eu desde pequeno, aos 8 anos, eu já sabia que queria ser arqueólogo. Com 8 anos eu não sabia o nome ainda, que era arqueólogo, que fazia. Eu achava que na época era escritor, que é o cara que vivia aventura, aquela coisa romântica, né? E que depois ele escrevia as aventuras dele. Depois de um tempo que eu fui tendo consciência do que era arqueologia, mas já naquela época de molequinho era isso que eu queria, tanto que eu nem passei por dúvida em época de vestibular, o que eu vou fazer, é isso que eu quero. Eu sempre tive essa certeza de que seria arqueologia e decidi por isso. E na época em que eu estava para prestar vestibular, que se não me falha a memória, vamos citar anos, fazer o quê, né? Tem que falar a idade. Acho que era em torno de 1998, tinha no Brasil uma única faculdade de arqueologia que era Estácio de Sá. E eu prestei o vestibular, eu passei e estava vendo até lugar para morar lá no Rio. Só que daí quando faltava uma semana para começar as aulas, ligaram que o curso ia fechar, que não tinha dado aluno suficiente. E de fato o curso fechou e nunca mais reabriu. E aí eu acabei me graduando em História, dei uma desanimada, porque eu era muito focado, eu quero arqueologia. E eu fiquei meio desanimado, mas falaram, faz algo afim, parecido. E eu acabei fazendo História, que é uma área irmã, e eu também sempre gostei muito, obviamente, e acabei fazendo História. E na verdade isso acabou sendo melhor, porque hoje a gente acaba tendo uma formação mais ampla, né? Aí eu me graduei em História e depois fui para o mestrado em arqueologia, comecei a ter experiência em arqueologia fazendo campus aqui na região, no interior paulista, e aí eu engatei. Então a sua formação inicial foi em História, depois você fez o mestrado, agora você está no doutorado. Como foi esse caminho da formação? Então eu me graduei em História aqui em Jaú mesmo, tá na faculdade aqui que nem tem mais. E na época aqui, nessa época que eu me graduei, você tinha um único foco em arqueologia aqui em São Paulo, que era a USP, né, o MAI. E era difícil quem é do interior ter contato, né? Inclusive depois conhecendo pessoas, trabalhando por aí, eu conheci muitas pessoas que tinham a intenção, que gostaria de fazer arqueologia, mas não puderam fazer porque estava distante da capital, né? E é difícil, trabalhando, ter que se deslocar. Por exemplo, Jaú está a 320 quilômetros de São Paulo, não é fácil ir toda hora para São Paulo, e imagina quem está mais distante. Então, infelizmente, a gente viu muita gente deixando de fazer o que gostava por conta disso, né? Então, eu me graduei aqui em História e não tinha um contato com arqueologia. E eu acabei meio que indo por outro lado. O meu TCC de História não tem nada a ver com arqueologia, eu fiz em História da Religião, né? Mas durante a graduação mesmo eu tive contato com arqueólogos, o Robson Antônio Rodrigues, que comanda o MAPA em Araraquara, a Fundação Araporã, e a Solange Schiavetto, e eu comecei fazendo estágio com eles, né? Ainda na graduação. E aí começou meu contato. Aí depois que eu acabei a graduação, eu já estava meio engrenado com ele, já estava participando bem ativamente. E aí comecei a trabalhar mesmo, já na arqueologia preventiva. E aí eu fiquei uns 3, 4 anos trabalhando, pegando experiência. Eu não me achava definido ainda para entrar num mestrado direto. Eu queria definir o tema que eu achava pertinente para mim, porque eu vim da História, fiz um TCC em História da Religião, né? Como é que eu vou para a arqueologia agora? Então depois de uns 3, 4 anos eu decidi, trabalhando aqui, eu vi que o tema caçador-coletor na nossa região aqui é um tema amplo, a gente detectava muitos sítios arqueológicos, e eu vi que tinha pouca pesquisa em cima. E eu falei, é nesse filão que eu vou. E aí eu peguei, fiz um mestrado nesse tema, e agora eu estou continuando o doutorado seguindo esse tema.
Então explica melhor no seu doutorado, porque você tem uma abordagem bem interessante, assim, você estuda a cultura material dos povos que viveram há muito tempo no estado de São Paulo, mas preocupado sempre em explicar como era o dia a dia, o cotidiano. Então explica um pouco para quem está nos assistindo sobre como eram esses povos que viveram no estado de São Paulo há muito tempo atrás. Tá, primeiro a gente tem que falar então assim, o que eu estudo? Eu estudo povos que a gente chama caçador-coletor. O que são os povos caçadores-coletores? A gente aprende na escola lá, que são aqueles povos em termos genéricos, né? Não vendo as especificidades aqui. São povos que são nômades, que eles não faziam uso da agricultura, né? Então eles estavam sempre em constante movimento em busca de alimento, seja a caça ou a coleta de frutos e por aí vai. Então a gente detectou vários sítios dessa categoria aqui no centro-oeste paulista. Então a ideia a princípio no meu mestrado foi mapear alguns desses sítios. A gente trabalhou com 23 sítios, tá? A gente mapeou, especificamente eu trabalhei mais com 3, dos quais eu escavei. Desses 23, quase todos eu conheci, eu trabalhei no campo. E a gente precisa destacar também que muitos desses povos, desses sítios arqueológicos são muito antigos, né? A gente fala no nosso mundo ocidental cristão, a gente fala Jesus Cristo, que é um parâmetro, viveu há 2018 anos, né? Muitos desses povos são muito de antes de Cristo, né? Então assim, o registro arqueológico, o material que sobra nesse sítio, geralmente é só pedra, a pedra lascada, que eles usavam para fazer as ferramentas, né? Para matar um animal, para raspar uma ponta de madeira e por aí vai. Então esse é o material que a gente trabalhava. E é muito difícil você extrair informação desse tipo de material, porque você só tem praticamente a rocha lascada. Então a gente tem que usar tudo o que a gente pode para compreender um sítio dessa natureza. A gente usa a arqueologia de paisagem, que a gente chama, né, que é compreender como o homem transforma o meio em sua volta, né? A gente faz análises bem apuradas sobre a peça, né? Uma ponta de flecha de pedra lascada, por exemplo, a gente não vai falar simplesmente é uma ponta de flecha de rocha lascada. Nós vamos ver as características dela, como que ela foi lascada. Esse tipo de informação diz muita coisa. Então, através do levantamento dessas informações, a gente começou a extrair um pouco da história desse povo que viveu há milhares de anos aqui na nossa região. Como eles caçavam, o que eles caçavam, por que eles ficavam naquele determinado lugar e não outro. Então foram informações desse tipo que a princípio a gente levantou, que pode parecer que são poucas informações, mas para um grupo que só deixou 3, 4 pedras lascadas, né, já é uma informação que a gente começa a construir a história desse povo. Agora, na sua atuação profissional, é interessante que você foi para algumas áreas, né? Porque uma das dúvidas que as pessoas têm é, poxa, arqueólogo e arqueóloga no Brasil trabalha onde, faz o quê? Ao mesmo tempo que eu comecei com arqueologia, eu também sempre dei aula, eu lecionei. E lecionar, embora no Brasil especialmente cria um estereótipo que é uma coisa horrível, não é uma coisa horrível, é muito legal dar aula. Lembre que o professor forma todas as profissões. Então assim, eu sempre dei aula, fiz campo, ligado ao licenciamento ambiental, que é a arqueologia preventiva, né? No Brasil a lei federal diz que toda obra que tem impacto ambiental tem que ter a inspeção de um arqueólogo antes, e isso hoje é o que emprega boa parte dos arqueólogos no Brasil. Então eu sempre trabalhei com isso também, e hoje eu estou junto do Museu Municipal de Jaú, que não é, como você disse, um museu específico de arqueologia, ele é um museu municipal, então assim, ele conta a história municipal da cidade e um pouco da região, mas ele tem sim uma parte de arqueologia e a gente acaba focando nisso, e por ser uma instituição, ela permite a gente trabalhar em diversos aspectos. A gente criou aqui dentro um grupo de estudos históricos e arqueológicos, no qual assim, o museu permite que a gente seja uma sede e possa promover pesquisa arqueológica, né? Então, trabalhando com o museu aqui, a gente pesquisa, a gente identificou sítios arqueológicos aqui na região, a gente aprende a cuidar desse acervo arqueológico aqui no museu, como tratá-lo,
como fazer ele se comunicar com a população, né? Porque tem um arqueólogo também que fica só na escavação, ele escava o sítio arqueológico, ele coleta esse objeto, aí depois que passa do laboratório que é analisado bonitinho, ele vai para o museu. Só que aí acabou, para o arqueólogo acabou, mas não acabou. Esse material, ele vai se tornar uma ferramenta didática, ele vai contar essa história. Então, e de pesquisa, né? E de pesquisa, porque pessoas podem vir pesquisar esse material aqui no museu. Então, o museu permite uma série de atividades nesse aspecto. Fábio, muito obrigada pela entrevista. E você que está nos assistindo, espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal Arqueologia Alternativa, dá o seu like lá, clica na mãozinha, clica no sininho para receber a notificação dos vídeos que são semanais. E até a próxima!